sustentação. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Mais Que Ortopedia. Aqui é um canal onde a gente fala mais que medicina, mais que ortopedia, nós falamos de vida e vida com qualidade. Sempre trazendo pessoas que entendem do assunto para que possa trazer ótimas informações para mim e para você. Este é o nosso intuito. Por isso que eu te peço, que eu te falo, quando a gente fala de sustentação, o que é que vem à tua cabeça em primeiro lugar? Uma pausa para uma reflexão. Porque hoje nós vamos falar sobre os pés. É isso mesmo. Os pés que sustentam o nosso corpo. Os pés que nos transportam para os nossos sonhos. E que muitas vezes a gente esquece deles. Lembra apenas quando ele começa a falar. E ele fala através das dores. E começa a atrapalhar o nosso dia a dia. Por isso, para falar sobre nossos pés, nós trouxemos um especialista, um ortopedista, um cirurgião de pé e tornozelo, o doutor Tiago Mendonça. Doutor Tiago, primeiro eu quero agradecer, tá, por o senhor ter deixado. Eu sei que o senhor saiu de um procedimento cirúrgico e veio aqui, tá, participar do nosso podcast. Primeiro é um agradecimento, assim, enorme por você ter vindo a brilhantar o nosso episódio e falar sobre as dores que muitas vezes prejudicam a transformar o nosso sonho em realidade, porque a gente fica limitado. Então, eu quero primeiro agradecer ao senhor, sua presença. Eu que agradeço o convite, Rogério. Obrigado por estar aqui participando com vocês, trocando informações, ganhando experiência com você também aqui, você que cuida de todos os pés tortos aí desde sempre. E vamos trocar ideia, vamos trocar experiência e mais que ortopedia, vamos embora. Vamos embora. Falando nisso, Tiago, primeiro a gente tem aqui o seguinte, quem é Tiago? Tiago. Sim. Casado, tem um filho, joga bola, tarará. E quem é o doutor Tiago Mendonça? Eu sou casado com a Isabel, a gente tem um filhinho de 2 meses aí a gente tá aí na prática também, em paralelo com isso, fazendo os procedimentos agora, no começo só de ortopedia, agora focado no pé e tornozelo, já praticamente 6 anos. Fui parar para fazer as contas esses dias aí, quanto tempo que a gente vem se dedicando já a essa trajetória do pé e tornozelo. Começou essa ideia lá desde 2019, lá do meu R3, último ano de residência, fazia nessa época lá em Recife, lá no IMIP, o Dr. Romero Neri, o Dr. Gabriel Monteiro, incentivando a gente. E naquela época, o que acontece, Rogério? O pessoal vinha começando a fazer procedimentos diferentes nessa parte de pé e tornozelo. A gente vinha num período de transição de que alguns anos atrás eram só cirurgias abertas, cirurgias um pouco mais agressivas. E aí o pessoal lá da Europa começou a perceber, né? Querendo ou não, essa região do pé é uma região pouco vascularizada. A gente tem também os pacientes diabéticos, também tem algumas comorbidades relacionadas ao pé, disfunção neurológica, o próprio pé diabético, e o pessoal começou a desenvolver essa questão de técnicas diferentes, minimamente invasivas, que a gente chama hoje de cirurgias percutâneas do pé. E aí, principalmente o Gabriel, ele foi um dos precursores aqui no Nordeste, e me incentivou, e aí, a partir daí de 2019, meados de 2019 para 2025, aqui estamos tomando esse trilho, viajando no Brasil, quiçá o mundo, aí para trazer as técnicas minimamente invasivas e também continuar com as tradicionais também. Não é tudo que tem que virar. Agora que virou técnica nova, tem que abordar tudo novo. Tem coisa que desde os primórdios continua funcionando e a gente tem que manter também. Isso é importante, é isso. A gente está sempre estudando para trazer inovações, porque cada dia está modificando. E a gente tem que ter sempre essa mente aberta. Agora me diga uma coisa, você joga bola? Não jogo bola não. Isso aí é uma coisa... De vez em quando jogo um tênisinho, jogo um saibro, faço
faço minha academia, às vezes a gente até faz uma lutazinha, um Muay Thai, mas joga bola, acho que meus pacientes me deixaram com medo, viu, pra falar a verdade. Eu acho que de tanto estar no dia a dia observando isso aí, as lesões, acho que a gente vem ficando com medo, mas é um esporte que eu recomendo, aconselho quem gosta, tem que bater essa bolinha. O que importa é fazer uma atividade. O que importa é estar fazendo essa atividade, se divertindo, ainda mais uma atividade como o futebol, que é uma atividade lúdica, né? Então acaba que você tá lá tanto fazendo seu cardiovascular, quanto no momento lúdico, estimulando uma questão hormonal, vale a pena demais. Tiago, mas o que foi que te levou assim a fazer a ortopedia e cirurgia de pé? Alguma coisa marcante ou... Em relação à questão da ortopedia, primeiro, eu sempre quis operar, né? Pra ser sincero, essa questão vem desde os primórdios aí, desde 5 anos de idade. Se você for perguntar pra minha mãe, aí perguntar, e aí, o que é que o Tiago falava quando era criança? Eu sempre quis ser cirurgião. Naquela época, a gente não sabia muito bem, né? 5 anos de idade, criança, cirurgião... Para a criança, às vezes, é o obstetra, né? Às vezes é o obstetra, cirurgião geral, aquele que tira o bebê ali da barriga da mãe, né? Então, às vezes, eu chegava e dizia para minha mãe que queria tirar os bebês das barrigas das mães. Falava assim, eu quero tirar os bebês das barrigas das mães. E aí as coisas vão se envolvendo, Rogério, e a coisa vai aprofundando, a gente vai lá, entra na faculdade, vai acompanhando todo tipo de cirurgia, e aí a gente foi se identificando. Hoje também tem uma prima ortopedista que trabalha lá no Sertão. Lá no Sertão em Arco-Verde, ela trabalha lá como ortopedista, a Mayara. E aí também foi uma das pessoas que me incentivou. E recentemente até operei um paciente dela, um atleta que ela nos mandou no time lá da região dela. Uma fratura por estresse do quinto metatarso. E aí foi também uma das pessoas que me incentivou. Na época ela falava, não, vocês levam jeito, você gosta e tal. E aí realmente foi aprofundando com a vivência dessa questão... de ver o que é que eu gostava na ortopedia, que é uma coisa muito difícil. Às vezes a gente entra com ideia, quer fazer cirurgia da mão, cirurgia de joelho. E aí o pé, querendo ou não, é uma das coisas mais novas. A gente vê assim, uma das subdivisões mais novas, assim, que a gente realmente vê. Hoje aqui em Maceió, acredito eu, devem ter de 6 a 8 cirurgiões de pé. E aí, já no começo dessa questão da formação lá no IMIP, a gente já começou a ter um contato legal. Os cirurgiões da parte do grupo de pé e tornozelo são bem atenciosos. E a gente foi tomando gosto e vendo nossos resultados também nas cirurgias. E a gente foi focando nessa área. Isso é importante. Diga, Anco, você fundou também o Clube do Pé em Alagoas? Sim, foi isso? o Clube do Pé. O Clube do Pé foi o seguinte, certo dia a gente estava num congresso lá em Recife, lá com meus antigos preceptores, junto com o pessoal da fisioterapia lá de Recife, e eles têm uma relação muito boa, essa questão da fisioterapia com a questão da medicina, né? Sempre estão trocando ideia sobre o paciente, tinha essa questão da multidisciplinar, né? E aí, quando eu voltei para cá, o pessoal começou a me aperrear e falar, Tiago, por que você não faz uma reunião interdisciplinar, fisioterapia, terapia ocupacional, junto com a Ana Candice e a Stephanie, que já são precursoras aí dessa parte aí. E aí a gente começou a ganhar a pilha, vamos fazer. Chegou um momento que a chave virou e a gente conseguiu montar. Já estamos indo aí já para o 4º, 5º evento que a gente faz, cada vez vem crescendo. Acho que nesse último aqui já tem uns 25 pessoas. E é legal, porque a gente passa a experiência nossa como cirurgião, o que é que a gente pensa no paciente, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional vai lá e tira dúvida, fala, pô, doutor, quando você opera, eu fico na dúvida ali se deve pisar no primeiro dia, se deve pisar no 15º, se deve pisar no 30º, como é que você decide isso, como é que a gente pode decidir, ajudar vocês, o que é que você acha que está faltando aqui na nossa terapia, o que é que você acha que... Qual o feedback? E essa relação é muito importante para o paciente ele acaba se sentindo mais seguro, né? Hoje a gente vê que essa interligação da gente falando a fisioterapia com a terapia ocupacional e a própria cirurgia, o paciente está sempre ali em contato com o tratamento dele, né? Sempre está sabendo que está tudo linear, né? Porque às vezes a gente tem um cirurgião que opera e o fisioterapeuta não tem tanto contato, né? Fica sem intimidade para perguntar, para tirar uma dúvida. E é um tratamento, querendo ou não, né, doutor Rogério? É um tratamento, assim... O paciente às vezes chega pra gente com uma deformidade, chega com joanete, chega com pé plano, chega com uma lesão ligamentar, ele torceu ali, tá torcendo todo mês ali, sofrendo com dor, já vem complexado no consultório, pô, tô com meu ligamento folgado, todo mês eu torço, vou operar com esse cirurgião, e aí o próximo passo, como é que é?
Então, abraçar o paciente nesse momento de aflição para ele é muito importante para a gente. E quanto mais tiver uma equipe multidisciplinar, mais fácil da gente conseguir abraçar, o paciente se sentir confortável com o tratamento dele e o resultado também melhora. O resultado, a gente vem vendo que vem melhorando, o paciente vem tendo melhores resultados num período mais curto. Às vezes até me admiro, às vezes um paciente que a gente esperava ali 3 meses a lesão dele, 2 meses ele já está no caminho, um paciente de 6 meses está encurtando para 4. Isso aí realmente é uma coisa que a gente não documentou tanto ainda, mas que provavelmente se a gente parar para documentar, parar para fazer um questionário, a gente vai ver que a diferença é enorme quando tem essa interligação. E aí o Clube do Pé vem para trazer isso. Vem para trazer o pessoal das outras áreas. Inclusive o Dr. Rogério, nos próximos eventos aí, vai falar sobre o pé torto, que é uma coisa que ele é especialista aí. Vem para trazer. Recentemente a gente teve a oportunidade de trazer a Carla, que é uma das precursoras aí da fisioterapia do pé, né? Fiz a fisioterapia da Joelma recentemente, do Calypso. Vai estar dando suporte agora à equipe lá do Sorriso Maroto, com eles no novo navio do Sorriso Maroto. O pessoal disse, tô com medo da lesão, vou levar minha fisioterapeuta. Fico tirando onda, dizendo para ela que ela é fisioterapeuta das estrelas. Das estrelas, conheci. Aí, e vem tendo a oportunidade de trazer o pessoal de fora também para mostrar sua experiência, mostrar coisa nova. Então, coisa que com certeza vai agregar valor a longo prazo. Eu tive o prazer de participar e o que me chamou a atenção é justamente que a gente estava faltando, tá? E a gente tem que levar isso para todos os cantos do Brasil, que está o mundo, que é importantíssimo essa união entre o cirurgião, né, entre quem faz aquele procedimento ali cirúrgico, mas também ela precisa da reabilitação. E aí muitas vezes eu digo, se você estiver ligado, você profissional da área que você faz a cirurgia com quem faz a reabilitação, o resultado vai ser muito melhor. Aquela conversa, aquela troca de informações. E o que me chamou a atenção também é justamente isso. Lá tinha os ortopedistas, tinha os fisioterapeutas, tinha... Terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional e também tinha os radiologistas, né? A doutora Cláudia sempre está presente com a gente também. Cada um com sua opinião. Então, eu achei altamente interessante você reunir. Normalmente, o centro é o paciente, mas ali você tinha um cirurgião ortopedista, você tinha um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e também a radiologista, para do ponto de vista dela com relação às imagens. Então, parabenizar, foi muito legal mesmo aquela participação. E a ideia é expandir. Quem sabe a gente não chama um estomatologista, um enfermeiro especialista em curativo, para poder discutir com a gente. Até porque é uma das coisas que, assim, que eu percebo, doutor Rogério, é o seguinte, a gente opera o paciente, aí marca com ele daqui a 15 dias, né? Fala assim, eu operei aqui, uma coisa que eu opero muito, o joanete. Eu operei seu joanete, daqui a 15 dias volta. Daqui a 15 dias volta, tá aqui as orientações, o meu telefone, qualquer coisa liga. Mas o paciente, às vezes, ele não se sente tão à vontade de ligar, de mandar uma mensagem, por mais que a gente trate ele bem. E aí, o fisioterapeuta, o enfermeiro, ele está em contato lá praticamente diário, né? O paciente, quando tem uma enfermeira que acompanha todo dia o curativo dele. E aí, uma pequena intercorrência, doutor, hoje está sangrando mais, eu acho que ele se esforçou um pouquinho mais do que deveria. Comunica ao médico, como o médico já passa a orientação, e aí é só avanço no tratamento. Aí avanço, o resultado melhora. É resultado cada vez melhor. Foi legal esse Clube do Pé justamente para isso, para poder interligar. Então, parabéns. Mas, doutor, vendo aqui algumas perguntas que chegaram para a gente, quais são as principais causas de dor no pé? Isso aí é uma coisa interessante, viu, agora, doutor Geraldo? Assim, vendo criança, adolescente e adulto. Pronto, a gente pode fazer nessa situação. Criança, eu vou dizer que tem, assim, basicamente 3 patologias. Pode ter até mais, mas eu vou citar 3 aqui que a gente vê frequentemente, né, pela nossa experiência. Tem bastante pé plano, né? Pé plano doloroso é uma das coisas que a gente sente bastante. O paciente, a partir ali dos 6, 8 anos de idade, ele começa a entender, praticar atividade esportiva. O pé está querendo informação. O pé é uma parte do pé, uma articulação onde acaba... que está lá toda hora pisando, fazendo futebol aqui no Brasil, é uma das coisas mais comuns, né? E o paciente começa a sentir, mãe, tô sentindo dor no meu pé, tô cansando. Ou o pai próprio percebe que o filho não joga os 2 tempos do futebol, no segundo tempo já tá mais cansado e não sabe o que é. Não, mas meu filho é magrinho, tem uma aptidão física, o que é que tá acontecendo? E aí começa a investigar. O pé plano doloroso é uma das coisas que a gente vê bastante no consultório. É uma patologia aí que, graças à tecnologia, hoje, as técnicas cada vez menos invasivas, a gente consegue fazer uma correção de 6 a 12 anos aí, o paciente pisar no mesmo dia. Outra coisa que a gente pode citar também aí
Tem as instabilidades, já uma criancinha um pouquinho mais velha, né? Uma criancinha já para 10, 12 anos ali. É uma criança normalmente que tem um pé cavo associado, uma cava muito grande do pé, né? Ao contrário do pé plano. E outra patologia que eu vejo bastante é a doença de Sever, né? A doença de Sever ali, quando no calcâneo, apofisite, tem as outras apofisites, né? Iselin, etc. Mas eu diria que a Sever realmente é a principal, né? Que a gente... Acha necrose da apófise do calcâneo. É a apofisite, tem a inflamação, a criança está ali no processo de formação do pé, o pé é a primeira articulação que se funde, né? E aí, nessa questão de fundir o pé, a apófise começa a ter inflamação e a criança, quando faz atividade de impacto, vai lá, reclama. Tem também no joelho, a gente tem uma patologia semelhante, o ósseo gutilato, né? E aí é uma coisa que a gente sente bastante também. Essas 3 coisas mais na infância, né? Aí vai partindo para a adolescência, começam as instabilidades, né? Mantém essa questão de torcer o pé, tá sendo torcer. Uma coisa interessante, doutor Rogério, essa questão da instabilidade, vem mudando muito o conceito. Eu vou até estender um pouquinho aqui da instabilidade. À vontade. A instabilidade do tornozelo, quando você torce, há uns anos atrás, 20, 30 anos atrás, a gente tratava assim, eu torci meu tornozelo. Bota 7 diazinhos ali de gesso, fica quietinho 7 dias, daqui a 7 dias está zerado. E aí vem tendo os novos conceitos, né? A gente vem tendo consensos disso aí, mundialmente o pessoal vem discutindo. E hoje a gente vê que não é muito bem assim. A questão da instabilidade ela tem que ser levada mais a sério. A gente tem que ter uma reabilitação mais precoce. Primeiro descartar uma lesão realmente cirúrgica, uma lesão de sindesmose, que é uma lesão grave, ou então uma fratura. E aí, partindo daí, a gente tem que acompanhar esse paciente de perto. Tem que realmente avaliar se nos próximos 3 meses de reabilitação ele vem progredindo para uma melhora, ou se nesses 3 meses ele não está estagnado, vem piorando, para a gente pensar num procedimento cirúrgico. Na verdade, eu digo assim, o básico, o geral, claro que tem um aprofundamento. O paciente chegou com uma torção para você tem que segurar de 3 meses. Tem que segurar no mínimo 3 meses para acompanhar ele e avaliar. Daqui a 3 meses, está torcendo ainda? Você começa a estar pisando, sentindo aquele falseio, aquela sensação que vai torcer a qualquer momento? É um paciente que pode virar um procedimento cirúrgico. O paciente está com dor residual, às vezes ele corria 10 km, 15 km, e aí hoje, quando ele chega no 10º quilômetro, 7º quilômetro, mesmo depois de 3 meses de fisioterapia, está sentindo dor no trajeto do ligamento, então ali a gente considera como uma microinstabilidade, né? É uma instabilidade que não é franca, mas o paciente está sentindo dor. Como é que você vai diferenciar essa, por exemplo, uma dor ou uma instabilidade aguda ou crônica? Através do exame físico, mas tem algum exame de imagem que você... O exame de Como imagem... é que conduz? O exame de imagem, para ser sincero, vamos dar um exemplo. Vamos pegar a nossa doutora Cláudia, que é nossa radiologista lá do Clube do Pé. Ela pode fazer a ultrassonografia dela lá, constatar a lesão do talo fibular, por exemplo, na primeira ultrassonografia. Mas as outras, normalmente, sempre vêm alteradas. Ela vem sempre alterada. Uma ressonância que seja. Ela sempre vai aparecer... Você torceu uma vez o tornozelo... Sempre vai ter um espessamento, sempre vai ter uma alteração, ele vai ter uma cicatrização por parte do organismo. A gente considera muito mais os sintomas do que a imagem em si, hoje, assim, para acompanhamento, Entendi. não para fins de diagnóstico. Fins de diagnóstico, realmente, vale a pena a gente ter aquela primeira torção, pedir essa ressonância, mas, de repente, for repetido daqui a 3 meses, muitas vezes o ligamento está espesso. Você não consegue ver, ainda não tem critério de... Esse critério aqui, radiológico, diz que cicatrizou. Não tem. Como o paciente acredita. O paciente acredita que tem critério radiológico que o ligamento dele está cicatrizado. É mais a clínica, fazer o teste da gaveta. Normalmente, a gente pode testar esse teste da gaveta. A gente pode tentar também fazer uma tensão aumentada no ligamento, ver o mecanismo de trauma que ele torceu. Normalmente é aquela clássica supinação, rotação externa. Tentar refazer essa lesão que ele teve ali no consultório. Normalmente ele vai mencionar onde ele teve a lesão. E aí, estratificando. O ideal realmente hoje talvez seja fazer um score, de avaliar como é que está o dia a dia dele, para a gente poder entender o score ali. Ele estava com 80 pontos. Inclusive a gente traduziu um score do pé, que para a língua portuguesa. Depois eu lhe mando o artigo aí. Mande sim. E aí os scores são muito interessantes justamente para isso, para a gente ter entendimento da relação do paciente. Foi publicado o de Manchester. Eles têm lá em Manchester, eles têm um questionário que eles fazem para os pacientes do pé e tornozelo. E aí não tinha a validação clínica do português. Eu fiz a validação e publicou na Foot & Ankle. E aí hoje já está validado
pelos autores em relação a essa questão. Isso a gente já pode utilizar aqui no Brasil esse questionário justamente para isso. Isso é muito importante porque você tem que fazer a evolução, né? Então não é só aquela primeira consulta e tchau, benção, como você falou, bota uma tala, bota um gesso, vai, depois tira, volta às atividades. Aí depois o cara começa a ter instabilidade ou uma dor crônica lá na frente e não sabe o porquê. É porque, na realidade, foi muito maltratado aquele primeiro episódio. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Não, tá certíssimo, tá certíssimo. E aí, como, assim, chegou hoje, qual seria... Ainda tem aquele tratamento de Price? Tem, o Price ainda é um tratamento ainda padrão, né? Que é o P de proteção, R de rest, o C de compressão, o I de ice, que eu não esqueci, né? Passei o I de ice, que é a compressão gelada, e o E de elevação. Né? Mas hoje a gente tem, esse R do rest, do inglês de descanso, ele vem com um repouso relativo. Antigamente a gente acreditava que o repouso era lá 7 dias pé para cima. Hoje a gente diz que é um repouso relativo. O paciente ele não vai fazer a mesma demanda que ele fez quando teve a lesão ligamentar aguda de ficar parado como antigamente. Mas ele vai lá, de repente botar uma botinha, e aí a botinha já vai englobar várias coisas, né? Eu digo que a botinha já é quase o Price, se você for pensar, que a gente nunca para pensar nos detalhes, mas a botinha é o P da proteção, o pessoal vê ao redor que teve uma lesão, né? O rest, o repouso relativo hoje, né? Porque, querendo ou não, tá dando o peso tá tendo menos, né? O gelo, você vai tirar a botinha, vai botar a botinha, né? Vai dar uma certa compressão, não como uma meia, a botinha vai dar, e levanta ela e bota aquele velho travesseiro de triângulo, né, que tem na casa da avó, né? E aí já ajuda, já tá acima do nível do coração. Já vai ser uma coisa legal. E fisioterapia de imediato. Descartou lesão grave, fisioterapia vem mudando os protocolos. No último Clube do Pé, o doutor Rogério estava lá. A gente tem uma tendência hoje nos protocolos da fisioterapia de evitar a carga instável, em terrenos instáveis, né? Antigamente, o paciente chegava, era assim... como diria meu pai, lesou, testou. Vai lesando e vai testando. Aí teve uma lesão, meu pai gosta de correr bastante. Até mandou um treinozinho hoje, 3 km, 62 anos mandou. E aí ele falava que era muito assim. A fisioterapia na época dele, meu pai tá com 62, não é da área de saúde, mas teve meu tio, foi fisioterapeuta, chegou um tempo para trabalhar lá no Náutico. E aí ele falava que era muito testou. Foi lá, testou, vê se tá bom para ver se vai dar para voltar pro campo. E hoje não, tem os protocolos bem estabelecidos na lesão ligamentar do tornozelo. Por exemplo, a gente tem a parte de analgesia, tem a parte de ganho muscular ao redor da lesão, e aí vai para cá, para o terreno estável, vai lá para o piso reto, não tem mais essa parte de pula-pula de imediato, não tem essa questão de terreno instável como era antigamente. E esse terreno instável é um conceito que eu utilizava bastante antigamente, mas a gente vem vendo que outro dia um fisioterapeuta do pé pode vir aqui, o Pedro, a Stephanie, para poder explicar melhor esse conceito, mas é um conceito que vem tendo nessa lesão. E é lá, por fim, depois que fortalecer tudo, que vai fazer o gesto esportivo, né? O gesto esportivo que... Aí a gente vai tentar voltar ao que ele fazia antes, na mesma intensidade, para poder liberar, tendo uma assim do médico e do fisioterapeuta. Isso. Diago, e no adulto, quais as principais causas? No adulto tem muitas patologias, viu, doutor Rogério? Vamos lá, quem chega bastante no meu consultório, que a gente opera bastante joanete, né? Aquela deformidade no dedão, que a mulher normalmente reclama, é presente em 10% da população, hoje já está bem documentado, vários estudos, né? Então, 1 a cada 10, provavelmente alguém que está assistindo o nosso podcast hoje já tá em joanete aí. É uma queixa, normalmente a mulher que usa... Tem a questão genética, obviamente, né? A gente tem mostrado hoje os estudos que pé plano é um dos fatores de risco para essa questão do joanete. O paciente que já tem pé plano, ele tem um risco aumentado de ter joanete. A mulher tem o risco mais aumentado por questão do dia a dia dela, né? Muitas vezes, salto alto, bico fino, tá ali naquele escarpana, querendo... às vezes a profissão também, a profissão da mulher exige isso aí, a gente vê advogada, às vezes Tribunal de Justiça, independente hoje, né? Hoje, querendo ou não, a aparência conta muito, né, doutor Rogério? Na questão das vendas, então, acaba que é uma patologia que vem aumentando e os tratamentos cada vez melhores, né? Antigamente, a taxa de recidiva é um tratamento basicamente cirúrgico, a recidiva é em torno de 30%, hoje tem índice de recidiva em torno de 3%, né? Já baixou bastante. Não é que não volte nunca, mas a cada 100 em 3. Então,
Os pacientes vêm nos procurando para fazer a técnica minimamente invasiva, permite a pisada no primeiro dia, né? A gente tem a sandália Augusta, ou Baroque Reta, que são sandálias que permitem que o paciente pise. Dependendo da idade, em 15 dias a paciente já tá dirigindo, já está fazendo suas atividades. Então, essa é uma das causas principais assim, que a gente tem no consultório nosso hoje em dia. Mas tem outras patologias. A gente tem a fasciite plantar, né? Que é aquela dor ali no calcanhar, principalmente pela manhã. E aí o paciente também tem que diferenciar. Esses últimos tempos eu peguei um paciente interessante que ela chegou no consultório e falou em relação à fasciite, falando, doutor, eu tenho uma fasciite, mas é uma fasciite diferente. Aí eu, como é que é essa sua fasciite? Não, porque eu chego para minhas amigas de trabalho, todas só sentem de manhã, e aí a minha é só à noite. É só à noite. Como é que é? Só à noite, doutor. De dia acordo, fico bem e tal. E eu comecei a pesquisar, eu vim aqui para tirar umas dúvidas. E aí tem os diagnósticos diferenciais também dessa questão da fasciite, também a gente não pode deixar. Da nossa paciente aí, era uma síndrome compressiva do nervo tibial. Aí a gente tratou cirurgicamente ela, e aí, graças a Deus, um sucesso. Aí tem uma compressão do nervo tibial mais alta, o caso dela. Tem também a síndrome de Baxter, também, que é uma dor mais noturna. E aí é uma coisa que a gente tem que diferenciar no nosso consultório quando chega o paciente para entender o que é a fasciite, né? Isso é uma coisa que a gente tem. E aí hoje, envelhecimento da população, o pessoal cada vez lá, acredito hoje, eu não lembro exatamente os dados do IBGE, mas acredito que está em torno de 55 anos, para 60 anos a idade média. A gente vem grandiosamente aí com o trabalho do César de César, fez PhD em cirurgia do pé, fez doutorado com o meu chefe lá em São Paulo, lá com o Rui Barroco, lá na USP, nas clínicas, e agora vem fazendo estudo. Tem uma doença chamada deformidade colapsante do pé, ele vem aprofundando, né, nessa questão. É uma doença que o paciente que já tem pé plano, que tem uma predisposição, ele perde a cava com o passar da idade cada vez mais, e aí vai fazendo deformidade em vários aspectos do pé. E aí é uma coisa que toda semana a gente tem paciente no nosso consultório também, essa deformidade colapsante do pé. É um desafio para a gente, a deformidade colapsante, por conta da questão da idade, principalmente, porque é mais difícil de abordar cirurgicamente, né? Muitas vezes esse paciente vem com questão de comorbidade associada, uma vasculopatia, uma diabetes. Mas a gente tem a vantagem hoje que também tem essas equipes multidisciplinares que acabam estudando melhor a patologia. E aí a deformidade colapsante do pé, acredito que na época do senhor a gente chamava de tendinite tibial posterior, né? Esse termo deu uma mudada aí. O César grandiosamente foi estudando, aprofundando. Hoje é referência mundial, só vive para estudar. Hoje está lá em Iowa, nos Estados Unidos, estudando sobre a patologia, trazendo informação para a gente. Desenvolveu a máquina de tomografia com carga, que a gente conversou lá no Clube do Pé. Lá, achei interessante. É uma máquina que vem para a gente tirar algumas dúvidas. Às vezes o paciente ele vem lá com uma lesão de sindesmose. A gente fica na dúvida se abriu ou não abriu a sindesmose. A tomografia com carga é uma coisa que vem trazer para a gente essa diferença. E vem trazer para a gente, já documentar também a deformidade do colapso do pé, os estágios. Os estágios antigamente eram 4, a gente tinha de 1 a 4. Hoje o César já conseguiu delimitar em 8 estágios. Cada vez vai publicando, vai somando com o pessoal lá nos Estados Unidos, um outro assistente aqui do Brasil também. E aí vem delimitando exatamente também o que é para ser feito em cada estágio. O estágio inicial, muitas vezes, dá para a gente fazer a fisioterapia, troca de sapato. A gente tem o pessoal da fisioterapia aí, tem o Tiago Alencar aí e outros parceiros também que fazem esse trabalho. O pessoal lá da Ortolen, o Arileno. E aí desenvolvem essa questão da correção dos sapatos também, propriamente para a deformidade colapsante. Que é uma coisa que a gente não tem tanto a mídia ensinando os pacientes, né? Não tem tanta mídia ensinando. Realmente o que a gente vê hoje no pé, que vem em crescimento, é questões estéticas, né? Tá mais fácil de operar a estética, que não é só estética. Eu digo que operar joanete, o joanete tem que ser operado pela dor, não tem que ser operado pela estética. Perfeito. Muitos pacientes chegam no nosso consultório lá, tá sem dor e quer operar, eu oriento, falo, fique tranquilo, você tá sem dor, vamos segurar isso aí, porque a reabilitação também pode ser dolorosa. E é isso, acho que basicamente essas 3 são as grandes. Mas outra para concluir, doutor Rogério, tem o tendinite do Aquiles, né? Importante bastante isso aí. A gente tem a tendinite do Aquiles em relação a essa questão. Paciente esportista, né? Basicamente também faz bastante.
Começa ali, às vezes, praticar o beach tênis dele, muitas horas, vai lá, pratica 3 horas de beach tênis, está lá fazendo sua atividade, muito impacto. E aí o próprio futebol, e aí chega com dor ali na região posterior do calcânio. Isso. E aí a gente também tem várias técnicas hoje, assim, tanto as antigas que eu também sou fã, de fazer a limpeza, lá daquele ossinho que nasce ali atrás, o Haglund, quanto as mais modernas também, que a gente permite uma carga mais precoce. O que eu ia perguntar a você era justamente sobre isso, sobre o Haglund, né? A calcificação na inserção do tendão de Aquiles, e o que você falou, fascite plantar, mas a pessoa vai sobre o esporão de calcânio. Esse termo é interessante. Esse termo, ele vem do científico Spur, né? Que a gente chama. É um termo científico que foi utilizado. A gente assim, tá? A gente quando tá aqui no bate-papo bem gostoso, você quer ver uma pessoa e pá, faltando 20 minutos. Tá acabando, calma. Calma, vai dar certo. Vai dar certo. O Spur é lá embaixo, realmente no calcânio, na região de embaixo. Aí ficou esse termo. Nem todos os pacientes que têm fasciite têm esporão. Mas hoje não tem. É importante. Que às vezes o pessoal fala, tem um esporão, mas não. Às vezes é só a fasciite pura. Não tem tanta evidência ainda que ir lá abrir, raspar o esporão, quebrar ele, vai melhorar essa dor do paciente. Claro que tem alguns colegas que estão aí, que querem ser os precursores, estão em estudo. O próprio Gabriel Monteiro, que é meu chefe lá do IMIP, tem estudo dele já relacionado a isso. Faz cirurgia? Faz cirurgia, vai lá, raspa, faz um alongamento, um baruque mais alto ali na panturrilha. Mas não tem nenhuma evidência ainda, de grau de evidência alto, né? Isso aí. Mas esse aí é o popular esporão. O que é fasciite e o esporão. Fasciite é inflamação, o esporão é a formação embaixo do pé. O Haglund é como se fosse um esporão da parte de trás do calcanhar. Aí é um pouco diferente. O paciente tá lá jogando bola, sente como se fosse rasgar ali na região da panturrilha, tendão de Aquiles, sente muita dor quando faz muito esforço, quando corre. Hoje a gente vem numa tendência de corrida muito grande, né? A gente vem, os atletas de corrida hoje é a nova moda aí. E aí também isso vem aumentando a incidência. Principalmente a gente tem estudo relacionado à pisada pronada, né? A pisada pronada acaba que força um pouquinho mais a região do tendão da Aquiles. E aí com a deficiência muscular ali da panturrilha, principalmente a musculatura excêntrica, a gente vem com essa formação óssea. Habitualmente pode-se tentar tratar o tratamento conservador se o tendão não estiver muito ruim. E fortalecer ali na panturrilha pelo menos 3 meses. E aí não teve uma melhora clínica. A gente pensa no realmente procedimento cirúrgico para poder ter a melhora. Pode ser o aberto tradicional, que você vai lá, abre, limpa, reinsere o tendão. E hoje a gente tem as técnicas minimamente invasivas do Haglund também, que a gente, através de mínimas incisões, a gente quebra, raspa aquele osso daquela região e retensiona através de furinhos e permite que o paciente pise no mesmo dia já. A gente tem vários exemplos, tem paciente nossos maratonistas, tem paciente da gente no tênis aí, jogando muita bola e que a gente fez. A gente tem que publicar isso aí. É por isso que eu sempre falo, um dos objetivos nossos é trazer o que a gente faz aqui em Alagoas, porque eu, como ortopedista, conheço vários especialistas, entendeu? E a gente faz coisas maravilhosas que a gente não fica a desejar aqui e lá fora. Não querendo assim também, não. Eu quero saber o seguinte, é que a gente estuda pra caramba, a gente vai pros congressos, tem um network, tudinho, traz novidades pra cá também. Às vezes é até difícil de implantar, mas a gente consegue aos pouquinhos. E esse é o objetivo do Mais Que Ortopedia, trazer essa integração para que a gente possa inovar e trazer novidade para a nossa população. Sim. Agora, me tira uma curiosidade. Sim. É uma opinião própria. O que você acha daquele sapato? O senhor já falou, aquele sapato feminino. Que, né? O nosso pé na frente é fininho, assim também como o nosso sapato masculino. Era chamado mais de bico fino. O nosso pé é fino na frente para ficar daquele jeito. Ele não é fino para ficar daquele jeito, né? Eu acho interessante, Rogério. Interessante você botar no Google lá, botar radiografia do sapato da mulher com bico fino. Aí aparece comparativo, né? Aparece comparativo de como é que o pé tá adequado lá dentro e como é que um pé de câmara anterior larga tá. É muito diferente. O pé da gente tem que se adaptar, né? Para essa questão. E aí vem outras patologias que a gente não comentou previamente. Eu vou comentar aqui sobre neuroma de morte. É uma coisa que vem todo dia aumentando aí no nosso consultório. Toda semana eu atendo paciente. O paciente às vezes chega com queixa que está com a cãibra ali na região do pé. Às vezes entre o segundo e terceiro dedo, terceiro e quarto dedo. Doutor, estou sentindo uma cãibra. Toda vez que eu caminho, o sapato mais fechado. Que é já um nervo que já tem na região da gente, um nervo plantar.
E aí ele vai com o tempo com o bico fino, o próprio salto alto, ele vai crescendo, fora o joanete também. Então eu digo que são adaptações, né? Nosso organismo, ele é adaptável, né? Adaptável que a gente usa. As doenças, eu digo que as doenças são adaptáveis. A própria tendinite do Aquiles, você passa a sua vida toda ali sem fortalecer, às vezes um sobrepeso, uma obesidade naquela região. E aí o organismo ele tem que se proteger de alguma forma. O organismo da gente, ele tenta se proteger. No ombro, a gente tem estudo, indo para outra área dos colegas aí, não sei se você já viu aqui, própria tendinite calcária. Aí tem estudo relacionado com o hipotireoidismo, relacionado com a diabetes mellitus. Então, nosso corpo é natação. E ele é uma máquina. Eu brinco com meus pacientes no consultório que, às vezes, quando ele chega no nosso consultório, ele tem uma lesão que eu comparo com a máquina de lavar roupa. Eu falo assim, seu corpo é uma máquina e para fins didáticos, eu vou comparar com a máquina de lavar roupa. Os pacientes começam a rir, que eu digo assim, como é que é um carro? Como é que é um carro? O carro você vai lá, compra, deu a peça errada, vai lá, troca e tá tudo certo. Infelizmente, o nosso corpo, ele não tem peça de troca, ele não tem nada sintético que vai lá e vai montar. Eu digo que os cirurgiões e os ortopedistas são os fazedores de remendo, como um dos meus chefes lá, o Dr. Rui Barroco, falava lá na Faculdade de Medicina do ABC, no Servidor Municipal de São Paulo, que nós somos fazedores de remendos. A gente passa 10, 15, 20... O senhor aí, acho que já batendo uns 40 anos, vou nem contar quanto tempo. 40 anos de idade só. 40 anos de idade. De idade. Mas são os fazedores de remendos. A gente vem lá, pega a peça e aí tem que remontar essa peça. Tem que remontar essa peça para que o nosso paciente tenha qualidade de vida, volte a fazer as atividades que ele fazia e com as próprias peças do organismo que a gente tem. Agora, já me diga uma coisa, você já tocou aí, a diferença como você está avaliando a marcha de pé pronado e pé supinado, o que é que isso pode acarretar também? A gente tem algumas diferenças, doutor Rogério. Em relação a essa questão do pé plano, normalmente, o paciente ele tem uma tendência a ter mais cansaço, a ter a formação do joanete, a ter um Haglund, tem uma artrose mais precoce no pé, em relação ao pé cavo. É uma queixa diferente. O pé cavo, normalmente, ele normalmente tem uma facete de repetição, tem aquela facete que não melhora. O paciente diz, doutor, já fiz meu alongamento, já usei botinha para dormir, já fiz... No pé cavo, então, você está falando do pé? Que tem muita cava, né? Isso, que é supinado. O supinado, Isso, o pé que tem muito supinado. É porque essa questão de pronação e supinação, eu brinco lá com os residentes lá do Carvalho Beltrão Coruripe, não é só supinado e pronado, é questão... São múltiplas deformidades, né? Tem a mudança no antepé, no médio pé e retropé. Então, é um conjunto. O supino e o supino e o pronado são conjuntos de modificações. Mas, basicamente... Eu gosto até de falar, desculpa, só interromper, mas já interrompendo, eu gosto muito de falar isso, porque a gente tem pé, aí principalmente quando a gente está com um acadêmico, não, peraí, gente, a gente tem que saber o seguinte, antepé, até onde vai, a Dilis Frank, né? Depois tem a articulação do Chopin, que você tem o médio pé e tem o retropé. E aí, quando você tem a articulação entre o talos e o calcâneo, é a principal que faz a inversão e a eversão do retropé. E associada a outras coisas que você vai chegar a esse negócio de pronação, supinação do pé. Não é isso? Isso, mais ou menos assim, exatamente. você tem que olhar essa complexidade toda de um pé como um todo, sabendo dessas divisões. E o pé muda, né? O pé acaba que eu digo que ele é o norte do nosso corpo, né? Um pé pronado, por exemplo, ele acaba que joga a carga lateral lá pro joelho, o paciente, às vezes, a causa da dor do joelho dele vem do pé. Às vezes ele tá lá com o pé pronado, tá sentindo uma dorzinha lateral no joelho, a gente vai ver uma compensação que o nosso organismo faz para aquele pé que tem a deformidade. Então, eu acho que assim, atender pé também é ver o organismo como um todo. Não é só olhar o pé. É ver assim, você está sentindo dor no pé, mas você tem dor em outra articulação? Ah, doutor, tenho dor no joelho. Como a gente fez uma paciente recente. O paciente estava lá com o pé plano, criança, que a queixa dela era dor no pé, mas a queixa maior dela também era a questão da dor lateral no joelho. Então, a gente fez essa correção, o paciente demorou no primeiro dia, melhorou na dor no joelho, e é isso que faz a gente satisfeito. Eu acho que tem que ver como um todo, não adianta a gente só ver. E também ver a necessidade. Às vezes o paciente quer fazer aquela cirurgia grande, cirurgia para deixar 100%, mas ele não vai ser aquele cara que vai voltar a fazer futebol, aquele cara que vai fazer alguma outra coisa. Eu dou um exemplo até de um paciente meu que chegou lá, uma lesão cirúrgica, um ossinho lá atrás no calcanhar, e aí, em torno de 70 anos. E aí eu falei, olha, se for lesão cirúrgica, se você operar vai ficar bom e tal. Aí daqui a 2, 3 meses ele volta, doutor,
tô melhorando, fazendo fisioterapia, cirúrgico, eu sei e tal. Aí daqui a 6 meses ele retorna pra gente. E aí, fulano, como é que tá? Zerei a dor. Rapaz, o que é que aconteceu com você, rapaz? Uma lesão cirúrgica e tal, 70 anos, você tem que passar pra mim a solução, o que aconteceu. E ele falou, doutor, eu vou contar pra você. Eu subia até telhado antigamente. Até telhado. Parei de subir meu telhado, parei de jogar bolinha, tô satisfeito agora. Então, você tem que entender também o paciente, o que é que ele precisa. Às vezes ele não precisa tá ali, voltar a jogar bola, voltar a jogar tênis. Às vezes ele precisa estar bem para conviver com a família, conviver com os amigos. E aí essas pequenas mudanças em relação à patologia dele, às vezes é o que é necessário para que ele restabeleça a vida dele, né? Isso. E aí é importante o que você falou, Tota, que a gente tem que ver o paciente de uma maneira holística, né? Que o paciente não é só pé. Como você já falou, o cara pode ter uma coisa no pé e aí começa a sentir uma dor no joelho. Se você não olhar como um todo, você só vai pesquisar lá no joelho e não vai encontrar realmente a causa daquela dor que na realidade está no pé. E aí eu pergunto o seguinte, como é que a gente faz para, assim, uso de palmilha? Quando indica o uso de palmilha? E quando na realidade a gente vai optar pela cirurgia? Existe, Sim. assim, um prazo de algumas lesões a gente chegar a dizer, não, vamos tentar primeiro, como você já falou aqui, vamos 3 meses de fisioterapia, depois a gente vai optar. Como é que a gente faz isso? Eu digo que palmilhar, assim, a gente usa esse termo palmilhar, não é a primeira coisa que deve ser feita, não é a primeira coisa. Primeiro a gente tem que, por mais que o paciente não queira fazer o procedimento cirúrgico, ele tem que fortalecer a musculatura, ele tem que adequar a musculatura dele para aquela patologia dele. Ele vai lá, tá com o pé plano, ganha musculatura onde está necessário na região medial. E às vezes isso aí é suficiente já para ele conviver, perde o peso, às vezes ele tá um pouco acima do peso. E aí, por fim, o paciente fez tudo, não tá melhorando, ou teve uma melhora não expressiva. Aí, realmente, a gente acaba utilizando a palmilha como acessório. Mas a palmilha também é o seguinte, o pessoal diz, assim, eu acho até um tempo pesado, diz até que é uma muleta, assim, da patologia, sabe? Eu não gosto de usar muito esse termo, não, mas às vezes é o seguinte, você não está conseguindo, não quer operar, usa a palmilha para a gente poder segurar, e às vezes é o que é necessário do paciente, às vezes é necessário dele, o paciente está lá com 95 anos, 100 anos, tem a perspectiva de vida ativo, mas fazer um procedimento cirúrgico, o risco de infecção dele é muito alto de submeter, né? Ou o risco cardíaco que seja, né? Hoje em dia a longevidade, graças a Deus, está cada vez assim, maior. Então, o que é que o senhor indica assim, como prevenção para dor nos pés? O que é que deve ser feito no dia a dia? O que é que seria no dia a dia? Alongamento, a gente tem 3 musculaturas que eu considero bastante. Essa questão do face plantar, panturrilha, isquiotibial. Se puder, tem uma musculatura que está muito na moda aí, que a gente chama de foot core, né? Que é aquela musculatura que fica na metade do pé, mais ou menos aqui no terço medial do pé. A gente tem aqueles elásticos, aquelas bands que eram usados muito na pandemia, o pessoal vai lá e faz o fortalecimento. E aí, sapato, a gente tem, se fosse para dar uma recomendação geral, independentemente do formato do pé, eu daria câmara anterior larga, a região da frente do pé tem que não ser triangular, não pode ser um escarpão, e a gente diz solado rígido. Solado rígido... Isso é feio, né? É feio. Aí, para você chegar assim para uma mulher... Não, mas tem. Hoje tem muitas opções no mercado. Hoje tem muitas opções. E você falou uma coisa interessante. A gente vê muita criança e hoje já tem mais um sapatinho anatômico, né? Assim, sim, já tem outras opções, realmente, para que você possa ter uma melhor pegada com relação ao pé, com relação aos sapatos. E eu venho percebendo essa mudança, assim. Você vê na rua, às vezes, o pessoal, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás... A gente via realmente só estética. A gente vem vendo na mudança nas ruas, o pessoal vem utilizando sapatos mais confortáveis. Eu acho que é uma mudança de conceito, uma mudança... O pessoal que antigamente só preferia estética, hoje ele vem preferindo a saúde dos pés. Realmente é a prioridade. Então, às vezes não é nem a gente que fala, o próprio paciente ele já entende. O próprio paciente da faceite, às vezes, doutor, eu usava uma sandalinha Havaianas antigamente, uma sandália ali, uma sapatilha... E me sentia desconfortável. Hoje eu estou usando um sapatinho mais alto, Anabela. Estou sentindo que eu estou indo melhor em relação a isso. Né? E está melhor. Às vezes é a própria conscientização do paciente mesmo. Acho que o paciente está sendo mais longevo, ele está querendo cuidar mais da saúde. A questão da informação hoje está mais acessível com a internet.
Nosso podcast está fazendo... Seu podcast está fazendo isso aí. Nosso podcast. Está fazendo isso aí também, está ajudando a trazer informação para a população. Trazer informações científicas, trazendo pessoas que realmente sabem falar. E do assunto. Do assunto. Não é que é o achismo, não. Não pode achismo. Não. E é isso. Eu acho que isso a indústria teve que se adaptar também. A indústria vem tendo que se adaptar por conta da própria população. Uhum. Então, na realidade, o que você é atividade física e também os EPIs. Vamos falar assim, EPIs assim. Isso. Se eu sou atleta, quero correr 3 km, é um tipo de sapato. Se eu for correr 5, é outro. Se for, hoje, essa questão do sapato de corrida é uma coisa interessante, que o pessoal chega muito no consultório também para lidar. Realmente tem alguns sapatos que a indústria fala, isso aqui... dão 500 quilômetros, esse aqui dá 1.000 quilômetros, esse aqui é leve, esse aqui é para curta corrida, esse aqui é para longa distância. A própria indústria vem se adaptando, mas acredito assim que uma consulta com um ortopedista ajuda bastante, passa no ortopedista, avalia lá direitinho, se puder conversa com o cirurgião de pé também, e aí ele vai dar uma orientação antes de começar essa questão da atividade física, o que é mais adequado de sapato. A gente tem colegas muito bons aqui no mercado da gente, e aí... conversa, ele vai lhe orientar o mais adequado para evitar essa questão da lesão. Mas lesão é prevenível, mas não é certeza que vai ficar sem lesão. Isso aí, esporte faz parte, né? E mesmo porque, além de tudo, a gente gosta de chamar de EPIs, né? Isso tudo, você também tem um terreno onde vai ser praticada a atividade física, né? Isso. Tem que ser levado em consideração. Mas me diga uma coisa, uma recomendação. O senhor quer passar aqui um recado para os nossos ouvintes? Qual seria a recomendação que o senhor daria com relação a ter uma prevenção com relação ao pé, de uma maneira geral? Sapato confortável, câmara anterior larga, na frente, aquela regiãozinha da frente, solado rígido, você tenta dobrar o sapato, não consegue, que às vezes o paciente pergunta, doutor, como é que eu sei que o solado é rígido? Você tenta dobrar a ponta da frente com a ponta de trás, se ela vier muito fácil, aí é um solador flexível. Um solado rígido, normalmente você tenta dobrar ele e ele não vem, então aí já vem que é um solado rígido. E questão de fortalecimento e alongamento muscular na região. Se você tentar, principalmente, a gente vem discutindo lá no Clube do Pé essa questão da reabilitação do entorse, hoje a gente vem dando muito valor às outras estruturas musculares de outras articulações, principalmente do glúteo ali também, é uma coisa que a gente vem, altera a marcha quando você tem uma lesão no pé. Então, prevenir não é só fortalecer o pé, é fortalecer como um todo. O ideal vai lá fazer seu fortalecimento do core, transição do quadril do abdômen, fortalecer o glúteo, treinar o isquiotibial, a região posterior. Isso é interessante. A gente fala em prevenção de lesões no pé e a gente vai falar do quadril, né? Isso. Se você não tiver também fortalecido, não tiver bem com o glúteo médio, glúteo menino ali, você começa a ter também algumas alterações no pé, não é isso? Isso. Então, tem que ser como um todo. Tem que ser como um todo. As minhas da FISI levaram lá no Clube do Pé, recente o trabalho lá do glúteo, e eu achei interessante. Eu achei interessante também. A reabilitação não é só no pé, então o foco da prevenção também não tem que ser só no pé. Tem que ser como um todo para a gente evitar lesão. Como tudo. Agora me diga uma coisa, eu tô com uma dorzinha aqui no pé, quero ir pro Dr. Tiago Mendonça, onde é que eu posso encontrá-lo? Pronto, perfeito. Vou pedir, vai deixar aqui na descrição o número. Isso. Mas aí, habitualmente, hoje nós já atendemos no The Square, na sala 213, na Ortoclínica e no Arthur Ramos. Esses 3 locais a gente tá fazendo atendimento. E as redes sociais? Redes sociais, Tiago, eu sempre esqueço a minha, mas não tem erro. Botou Tiago, com TH, bota outro O, Mendonça, ortopedista, você encontra lá o nosso Instagram. A gente compartilha um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho das nossas cirurgias, nossas viagens aí, viajando o mundo. Essa temporada teve viagem para o Chile já no Congresso Latino-Americano. Vai ter agora para a Itália, vamos fazer uma discussão lá com os europeus sobre deformidade percutânea lá para um curso. E vamos para o Mundial de Pé agora na Espanha também. Pra gente, em novembro. Esse ano tá corrido, doutor. Esse ano tá corrido, né? Esse ano tá corrido. Tá o filho aí em casa, recém-nascido, a mulher ajudando e na correria para poder aperfeiçoar essa questão então do pé. Então você pode só ver a série. Normalmente é isso que eu quero dizer para vocês, tá, gente? Ó, cara é pai, cara é esposo, tá? 2 meses. 2 meses. Príncipe. É um príncipe, Gustavo. Gustavo, pronto. Ó, tá. Então você tem 2 meses, mas mesmo assim você tem que trabalhar. Sim. Não é isso? Tem que dar. Tá dando plantão ainda, doutor? Tá, né? Plantão, tá operando, final de semana opera. Sim. E mesmo assim ainda tem que estar estudando. Claro, não pode tem parar. Tem que estar estudando, tem que estar nos congressos para sempre ver novidade e trazer pra gente aqui.
Isso aí, Não é é, isso? é a missão, mas é uma missão boa, é uma missão que a gente gosta do que faz, então acaba sendo uma missão leve. Só não é tão fácil como todo mundo pensa, né? Isso aí Tem que correr atrás, tem né? que correr Eu atrás, não até pode brinco, parar. quando eu era médico de extensão, os caras lá tinham alguns atletas diziam bem assim, ó, aqui todo dia a gente tem que matar um leão, né? E falava assim, que dizia que tinha que batalhar, batalhar. E hoje eu fico olhando assim de caraca, velho, os caras matavam um e eu tenho que matar 12 todo dia, porque a gente trabalha de manhã até a noite. E até os sábados também a gente trabalha. De Então, sábado tá gravando aqui, sábado o Dr. Rogério também tá na luta e a aqui. gente tá na luta direto. Além de estar trabalhando, tem que estudar, tem que levar informação. E esse é o nosso intuito. Então, na realidade, mano, suas considerações finais. Não, só agradecer aqui o seu trabalho, Dr. Rogério, a equipe aqui da produção também, pelo convite. Falar que essa questão do podcast cada vez vem engrandecendo mais a nossa região, né? Vem trazendo os profissionais. Em breve, se Deus quiser, que traga interestadual, internodeste, Sim. traga outras pessoas. E é isso, vem trazendo muito mais além da ortopedia, informação para todo mundo, trazendo essa discussão saudável aqui, uma troca de experiências. E eu acho que é só o começo. Você tá só o começo, só engatinhando. Então, isso aqui daqui a 1, 2 anos, você vai ver, vai olhar para trás. Mas eu tô lembrando daquele dia com o Thiago lá, que ele tava falando que eu tava só engatinhando. E o negócio cresceu. E é isso, é bom demais ver as pessoas aqui da nossa região valorizando o trabalho. E todos que cresçam. E obrigado e satisfação pela nossa vinda. Eu é que agradeço, sabe, Thiago? E, assim, você também é um dos empreendedores, né? Que faz com que, independente de idade, você sempre é aquele cara, assim, que visa. E aí eu gostei muito, e foi um dos motivos, além de você ser um profissional, assim, de pé que eu conheço aqui, tá bom? Você é aquele um olhar diferenciado, entendeu? Então não é à toa, quando você monta um clube de pé e você leva outras, tá? Forma uma equipe multidisciplinar, é aquilo que eu acredito. Então você chega lá, você tem um ortopedista, mas você tem um físio, você tem um radiologista. Então você tem uma equipe onde você começa a discutir. Então aquilo me chamou a atenção, disse, é nisso que eu acredito, entendeu? Porque eu não acredito no eu acredito no nós, entendeu? E qual é o intuito? O intuito é eu ter bom resultado, então com isso eu só vou ter bom resultado. Eu sempre falo também, lá no tratamento das crianças com PETOR, se eu não tiver um bom técnico de mobilização para me ajudar, se depois eu não tiver um bom também profissional, porque normalmente eu tenho crianças que têm outras patologias, se eu não tiver bem um bom ortoticista para que possa fazer um orto de Dennis-Bra adequado, o meu resultado final não vai ser legal. E o objetivo normalmente é justamente esse. Entendeu? Então é por isso que assim, eu fiz questão de convidá-lo, porque só tem a agregar, tá? Pelo seu pensamento de ver a ortopedia, a medicina no nosso estado de maneira diferente. E pode ter certeza que a gente vai convidá-lo outra vez para que a gente possa falar de patologias específicas, Sim. né? E trazer essas novas, trazer as inovações. Principalmente quando o senhor voltar dos congressos. O senhor vai trazer para cá para trazer as novidades. Vamos embora, estamos abertos a vir. Pessoal, é o seguinte, se você conhece alguém que tem uma dor no pé, indique esse nosso episódio. Porque hoje a gente quis aqui falar sobre mais que medicina, mais que ortopedia. A gente veio falar aqui sobre uma coisa que faz com que a gente... são os passos que podem transformar as nossas vidas. Para isso, é preciso que a gente tenha uma boa reflexão, né? E também tenha os nossos pés saudáveis. E essa é a nossa intenção aqui no nosso Mais Que Ortopedia. E se você gostou desse episódio, não se esqueça. Aqui embaixo, ó, tem um botãozinho. Inscreva-se, comente, dá um like, um joinha, que é importante saber a sua opinião. Compartilhe, ative os sininhos, para que quando a gente tiver um novo episódio e lançamento, tá, gente? A gente vai ter agora a Ortopílulas. Quer saber? Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo episódio.